Previews e reviews de outro mundo. Você está pronto para viajar para uma outra realidade? A história começa com uma leitura. Fogo, chamas, um local desolado. De qualquer forma, esse é um manhwa muito bem desenhado, um character design perfeito. Eu achei lindo, cena após cena. Isso transforma sua personalidade. Então essa foi a primeira vez que ele matou uma pessoa. O trabalho detalhado dos cenários e todas as disposições do personagem e de como cada um dos personagens, dos protagonistas e antagonistas performam na obra é literalmente uma grande JoJo pose completa. Todo mundo fazendo pose, todo mundo fazendo fanservice constante. Então você se sente muito satisfeito em acompanhar a obra e todos os detalhes que ela vem demonstrando. Os detalhes dela realmente são acolhedores aos olhos do público. E eu sou o público-alvo e essa obra ela é voltada. Ela, evidentemente, para quem ela foi feita na Coreia, ela tem um público mais abrangente que acompanha esse tipo de leitura. Mas um leque maior, Oriente, Ocidente e até mesmo, se for pensar em Japão e tudo mais, essa obra ela seria um seinen masculino, se fosse trazer uma ótica de mangás japoneses. Que a gente entende mais, assim, pelo menos aqui no Brasil, entende bastante sobre essas categorias, shonen, shoujo, seinen. Você consegue compreender e filtrar um pouco mais para qual público seria direcionado, dependendo de qual obra nós estivermos falando. O lixo da família do Conde, Keiichi Nitsuzi. O que eu achei legal nessa história? Primeiro, ela trabalha a inteligência do protagonista. O protagonista, ele não chega com boost absurdo. E a única coisa que ele tem de especial nessa história é que ele é inteligente, ao ponto de conseguir articular todos os spoilers que ele tem da história. Outra forma criativa absurda dos desenvolvedores do roteiro é o fato de ser um isekai dentro de outro isekai. Combate o luto pela manhã. Vou matá-los, pensava com agonia. Ainda sujo da noite passada, suor e sangue, tristeza e dor. Vou matar todos eles. Viver e sobreviver. Como Kim Hotsu? Kim Hotsu é um cidadão comum da Coreia que, quando estava lendo uma light novel que já alcançava o seu 5º capítulo, de repente, ao dormir, acordou em um outro mundo, vivendo o seu isekai tradicional. Agora, conhecendo a história desse livro, que é O Nascimento de um Herói, que era a light novel que ele estava lendo, ele vai tentar sobreviver da melhor maneira possível, não sofrendo as desventuras que teve na sua vida aqui no nosso mundo, e sim experimentando do conforto da família Kondal, de um conde, da qual ele nasceu. Mas para isso ele precisa desviar-se de vários desafios que o roteiro da própria light novel propõe. Isekai é quando uma pessoa, ou de alguma forma dimensional, ou de qualquer forma, foi parar em outra realidade, em outro mundo, e lá ele vai viver a história, a aventura, o roteiro que está se propondo. Isso pode ser qualquer dimensão, qualquer mundo, mundo de fantasia, outro mundo, literalmente, outro planeta. E a palavra Isekai, quando você pensa, não sei o que é uma história Isekai de alguém que foi transportado para outro mundo. E essa história, ela se trata de um Isekai dentro de um Isekai, por quê? O protagonista, ele começa a história lendo, isso daí está nos primeiros 3 quadrinhos, ele está lendo um Isekai. Ele chegou em casa, cansado do trabalho, está lendo uma light novel sobre um Isekai, que conta a história de Chohan, um protagonista coreano que foi levado para um outro mundo. E lá ele está vivendo já há décadas, ele foi, é um Tensei Isekai que ele está lendo, é alguém que renasceu em outro mundo, e lá ele está vendo o que aconteceu com a história desse personagem, e ele está se divertindo. O nome desse livro que ele está lendo é o conto O Nascimento de um Herói. E esse é um mundo, ou seja, é um roteiro onde os heróis eles vão sendo criados de acordo com seus enfrentamentos e tal. Tem todo um malabarismo, uma elaboração do roteiro principal da light novel, onde esse protagonista ele vai se tornar um herói, um grande herói que vai salvar o mundo de guerras e tudo mais. O que no caso o protagonista da light novel é o Choi Han, que é o coreano que está sendo introduzido para nascer como um herói. E daí o protagonista ele tá lendo essa light novel, ele chegou até o 5º capítulo da light novel que ele tá lendo e dormiu.
Ele fala muito isso, eu li até o 5º capítulo e tal, e dormiu. E quando ele acordou, ele está no corpo de Kale. Era um dos NPCs, a gente fala. É um personagem que não tinha a menor relevância no completo da história, que ele estava lendo na Light Novel. Era só um lord desprezível, que logo no primeiro arco, no primeiro capítulo, iria morrer de tanto beber. Era um pingaiada, que é considerado, chamado na própria Light Novel de o Lord Lixo. Porque não tinha valor nenhum, era um homem desprezível, de mau humor, que bebia demais, tratava mal as pessoas. Então ele incorpora esse personagem. Só que daí a história começa com seus fanservice, porque ele é muito rico, ele tem um tratamento familiar muito bem específico, bem detalhado. E eu achei fantástica como a história vai levando o crescimento desse personagem devagarzinho até ele se tornar o grande protagonista que nós estamos assistindo. Ou seja, corre o risco dessa história quebrar a quarta parede, falar, ele tá lendo uma light novel sobre alguém que foi para um outro mundo, e daí ele vai para esse mundo enquanto ele tá tentando resolver as situações, porque ele entende na psique dele. Isso é bom desses tipos de histórias, que o protagonista não fica cheio de neuro. Não, eu tô no outro mundo, então vamos viver agora, daqui para frente, nesse mundo, e pronto. Sem neura, não, tô aqui, fazer o quê? Agora vamos viver. Nada de ficar criando expectativas, inventando história. Não, por quê? Dimensão, quero voltar para casa. Não, eu tô aqui, vivia uma outra vida lá, eu não tenho arrependimento. Ele entende, bom, devo ter morrido, então agora eu renasci. A ideia eu renasci aqui e pronto. Só que ele não renasce, ele literalmente é transportado para outro mundo, diferente de um Tensei, por exemplo, que o protagonista, como por exemplo o Mushoku Tensei, o protagonista nasce bebezinho, então ele nasceu ali. Aí nesse caso não, ele surge já com 18 anos, ele toma consciência do personagem com 18 anos e começa a viver a aventura. Só que ele tem um spoiler da história na cabeça. E é esse o poder do protagonismo no caso dessa história, que torna ela muito cativante, porque realmente se utiliza do fator Isekai. Não é só ele estar lá e vamos viver a vida cotidiana e ele vai se desenvolvendo de acordo com o mundo de fantasia que está lá envolvendo, não. Ele realmente se aproveita do conhecimento que ele teve na vida anterior como humano, né? Ele era Kim Ho-sun, alguma coisa assim. Eu vou estar pegando o nome certinho. E a partir desse instante ele começa a se utilizar realmente do conhecimento que ele tinha como humano pela história que ele já tinha lido, não pela profissão. Tem umas histórias que são muito boas, que daí a pessoa utiliza suas aptidões, sua profissão, seu conhecimento do mundo de tecnologia aqui e leva para o futuro, como por exemplo a história do slime, né, que ele acaba construindo uma cidade com uma tecnologia do Japão, no caso com a cultura japonesa, lá na floresta de Jura Tempest. Aquilo lá é um isekai onde ele leva a inteligência japonesa dele para aculturar uma civilização de monstros. Nesse caso aqui, ele utiliza a inteligência dele, do conhecimento que ele tem da Light Novel, que ele leu até o 5º capítulo, sabendo os spoilers, então ele sabe onde as coisas irão acontecer, quando irão acontecer, quem são os personagens-chave, quais serão as tragédias e como evitar que ele se machuque, porque ele leu na história que ele iria morrer no 1º capítulo, e evidentemente ele não quer morrer. Então ele vai fugir desse curso, como ele era um personagem que não faz a menor importância, ele imagina que isso não vai alterar em nada a história. E aí a história começa a andar de maneira fabulosa. Eu aconselho muito que vocês assistam. Esse aqui é só um reviewzinho sem spoilers, e depois eu vou trazer um review completo com os spoilers, detalhando alguns dos capítulos mais importantes dessa grande obra. Eu aconselho que vocês acompanhem, realmente é uma história muito boa, e eu estou trazendo aqui um vídeo também completo com essa história narrada, explicando ela, os detalhes e mostrando como é, como se fosse um anime. Trazendo aqui, tem muitos canais assim que fazem essas leituras de manhwas, e eu acho que vale a pena. Eu gostei dessa história e eu estou empolgado para trazer para vocês também. Então eu vou lê-la e espero que seja um entretenimento divertido entre eu e vocês, acompanhando essa história junto, nós possamos nos divertir juntos nessa leitura. Um grande abraço, sou Eliseu Rodrigo, e essa é uma conversa comigo. Eu imagino que vocês com certeza vão aproveitar desse universo de histórias fantásticas e isekais que eu vou trazer aqui nesse canal.